Bom dia, galerinha, e vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar de linguagem formal e informal. Para fazer o uso correto da linguagem formal e informal, é necessário que o falante saiba encaixar a fala nos diferentes contextos comunicativos. Isso quer dizer que ele tem que saber encaixar as palavras quando ele for falar. Linguagem formal. A linguagem formal é também chamada de linguagem oculta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade. Normalmente se usa mais essa linguagem quando não se conhece muito bem as pessoas e não há intimidade entre elas. Características da linguagem formal. Ela segue rigorosamente as regras da gramática, a pronúncia é clara e correta das palavras e o vocabulário é rico e vasto. Ou seja, as pessoas que falam formalmente, elas têm o conhecimento de muitos sinônimos de várias palavras, para não se tornar repetitiva. Momentos onde a linguagem formal é aplicada em discursos públicos ou políticos, em salas de aula, conferências, palestras, seminários, em provas e concursos públicos, em reuniões de trabalho e entrevista de emprego, em documentos oficiais, cartas e requerimentos. Agora, pessoas com quem devemos usar a linguagem formal, com superiores hierárquicos, autoridades religiosas, oficiais, políticas, grande público e um público desconhecido. Então, não é qualquer pessoa, né? São pessoas realmente mais sérias. Já a linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial. Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos ou familiares e em momentos de descontração. Aí temos a imagem, né, de um público mais jovem se cumprimentando com gírias normais. Demorou, é nóis, rola. Então, quer dizer, são palavras muito utilizadas, porque na linguagem informal o que mais acontece é o pronunciamento de gírias. Características da linguagem informal. Ela não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos. Ocorre o uso de gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeia, gestos, aplicação de palavras abreviadas ou contraídas, ser, pra, tá, TBM, TPS e TLG. Está sujeito a mudanças regionais, culturais e sociais. A linguagem informal ela ocorre em conversa do dia a dia, mensagem de celular e redes sociais. E aí, mano, brother? Pois é, mais ou menos isso, né? Então, nesse estilo, a linguagem informal funciona. A linguagem informal é usada com familiares e com amigos. Exemplo de linguagem informal. Doutor André seguiu até a portaria para encontrar o filho que chegava da aula, enquanto Lidiane, sua esposa, preparava o lanche. Quando chegaram em casa, André e seu filho encontraram Dona Lidiane na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de milho cremoso, a qual aprendera com a sua avó, Carminha. Agora, um exemplo de linguagem informal. O doutor André foi até o portão esperar o filho que chegava da aula. Nisso, a Lidiane ficou em casa preparando o jantar. Quando eles chegaram em casa, a Lidiane estava na cozinha preparando a famosa receita da família. Boa pra caramba, o bolo de milho cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carminha, anos antes da gente se casar. Observaram a diferença entre os dois exemplos? Pois é, mais ou menos isso. Analisando os textos anteriores, é possível notar a diferença entre a linguagem formal e informal. O primeiro texto obedece todas as normas de gramática, concordância e pontuação. Já no segundo texto, no texto número 2, podemos perceber que não teve uma preocupação com as normas da língua culta
muito menos como se escreve, né, gente? No texto é possível perceber erros relacionados à gramática, ortografia e à falta de pontuação. Então, percebam, a linguagem informal é uma linguagem mais séria, mais correta, chamada de linguagem culta, e a informal é aquela que a gente utiliza no dia a dia, entre os nossos parentes, entre os nossos amigos, que é uma coisa mais informal, onde se acrescenta-se as gírias, né, e palavras contraídas, né, ou melhor, diminuídas. Então, atenção quando vocês forem conversar, tá bom? Agora, a atividade. No caderno de vocês irão escrever 5 frases com a linguagem formal e 5 frases com a linguagem informal. Boa sorte e até daqui a pouquinho.